Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo inédito aqui nesse canal, é um prazer enorme ter vocês aqui comigo mais uma vez. Hoje eu gostaria de comentar sobre Spider-Man No Way Home, Homem-Aranha Sem Volta para Casa, filme de 2021 dirigido por Jon Watts. Seria então o terceiro filme dessa nova trilogia de filmes que tem o Tom Holland como protagonista interpretando o Peter Parker. Bom, eu sei que eu poderia estar falando primeiro sobre o primeiro filme de 2017, Homem-Aranha de Volta para Casa, mas hoje eu vou preferir comentar especificamente sobre esse filme aqui, né, porque eu tenho coisas a falar sobre ele, e aí em outros vídeos eu vou tratar sobre esses filmes também aqui no canal, tá? Pois como eu falei, tô tratando sobre a franquia Homem-Aranha pouco a pouco aqui no canal. É importante eu mencionar aqui, né, para o público, né, para caso alguém não saiba, esses filmes que tem o Tom Holland, eles fazem parte da linha temporal do MCU, né, do universo cinematográfico da Marvel. Vale lembrar que o Homem-Aranha em 2015 foi integrado a esse universo cinematográfico, onde muitos heróis acabam então interagindo, né? Heróis diferentes da Marvel, não apenas o Homem-Aranha. Vale lembrar que esse Homem-Aranha novo do Tom Holland, ele foi introduzido a primeira vez no filme Capitão América Guerra Civil, de 2016, tá? Muitos pensam que foi no filme que eu acabei de citar anteriormente, né? Alguns minutos atrás, que foi o primeiro filme que estabeleceu essa trilogia, né? Do Homem-Aranha, que no caso é o filme de 2017, Homem-Aranha de Volta para Casa. Ele apareceu no longa anterior. E aí você tem aqui nesse terceiro filme uma continuação que segue diretamente dos eventos do filme anterior, Homem-Aranha Longe de Casa, e aqui o diretor tenta então contar uma história que coloca o Tom Holland como o centro das atenções, coisas que, de acordo com muitos fãs, não tinha acontecido, né, nos filmes anteriores que tinha participação do Tony Stark, tá? Vou abordá-los aqui no canal também. Essa análise vai ser sem spoilers, tá? Eu vou construir toda a minha argumentação com base apenas no que já foi mostrado nos trailers, embora eu acho que é quase difícil, é quase impossível, né? Muito difícil, depois de 4 anos, alguém ainda não ter assistido esse filme aqui. Esse filme teve um hype muito grande, tá? A expectativa do público era alta, né? Porque você tinha a promessa de um crossover multiversal que traria então 3 gerações diferentes do Homem-Aranha para a tela. Você tinha o retorno dos aranhas anteriores, né? Toda aquela nostalgia e aquele fanservice que é muito bem executado, né? E aí, claro que isso aguça, né, a curiosidade do público, né? E claro que o plano de marketing também desse filme foi fantástico, teve um grande sucesso de bilheteria. O acervo da Marvel agora está dividido entre Sony e Disney, né? E aí o que acontece? Até agora, aparentemente, a parceria parece estar dando certo, né, entre Sony e Disney, porque a gente vê pelo sucesso desse filme aqui, né, acaba sendo um exemplo. Talvez alguns possam não ser muito fã, né, do estilo de condução do Jon Watts, por sempre tentar optar por saídas cômicas, tirando o peso de uma cena dramática. Mas de qualquer forma você tem uma experiência muito boa, tá assistindo esse filme, você se sente envolvido com essa produção e é um filme recompensador para um fã de Homem-Aranha. Peter Parker, interpretado por Tom Holland, tem a sua identidade secreta revelada e pede ajuda ao Doutor Estranho, interpretado por Benedict Cumberbatch, para que faça um feitiço na qual todos esqueçam que ele é o Homem-Aranha. Quando o feitiço dá errado e o evento não sai como esperado, Homem-Aranha e o Doutor Estranho são surpreendidos, pois o processo acaba libertando inimigos de outros universos do herói que sabem que Peter Parker é o Homem-Aranha. Em meio a conflito e drama, o herói precisa lutar para salvar a cidade da ameaça dos vilões e a integridade daqueles que o ama. Já vi muitos comentando que esse é o melhor filme dessa trilogia do Tom Holland. Bom, confesso que é um filme que eu também gosto muito, tá? Assim, eu me senti muito envolvido, assisti esse filme na época que lançou no cinema, inclusive, só que eu reassisti ele recentemente para estar comentando aqui no canal. E assim, foi muito bom, foi uma experiência muito agradável, que eu amei muito, né, ver o retorno do Willem Dafoe reprisando o papel do Duende Verde. Tipo assim, é um ator espetacular, ele tem toda uma desenvoltura e um jeito único, né, para simular aquela dupla personalidade entre o Norman e o Duende Verde.
Sério, ele é espetacular e rouba a cena em alguns momentos. Vale lembrar também, dá destaque ao papel do Alfred Molina, que interpreta o Dr. Octopus e também reprisa seu papel aqui nesse filme. Confesso que quando eu vi ele a primeira vez, né, a primeira aparição, cara, sério, eu fiquei muito... Tipo, bateu aquele sentimento de nostalgia, né, porque realmente você se sente recompensado porque você percebe que o filme ele funciona como um produto fanservice. Alguns até considerando como o maior filme de fanservice, né. Assim, muito bom, tá? Só que obviamente o roteiro do filme ele não é perfeito. Claro que tem uma coisa ou outra que não me agrada no filme, mas no geral eu acho que o filme respeita muito e gosto da forma como o John Watts trabalha com a mitologia do Homem-Aranha, né? Você percebe que aqui ele traz reflexões sobre o que significa ser o Homem-Aranha, né? E como é ter que lidar com vários vilões ao mesmo tempo, tendo que lidar com dramas pessoais, crescimento e tendo que lidar com as consequências dilacerantes das suas escolhas, tá? Bom, o John Watts às vezes tem o costume, né, de optar por saídas cômicas, né, a necessidade de terminar toda uma cena dramática com uma piada que tira o peso dessa determinada cena, né. E uma coisa que eu percebo no filme nesses filmes do John Watts, né, é que todo o impacto de um combate parece estar mais restrito a um grupo de pessoas do que a uma grande cidade. Bom, confesso que eu gosto da trilha sonora, do trabalho de trilha sonora do Michael Giacchino, né? Criou uma composição, né, que conduz para momentos marcantes, momentos de ação, momentos de tensão, momentos de drama. Então, tipo assim, é um bom trabalho que ele faz aqui e também sem contar na cinematografia do Mauro Fiore também, excelente, tá? E os efeitos especiais também são muito bons. Eu entendo que a utilização do humor e as saídas cônicas do diretor servem para equilibrar ação, drama e tensão. Para alguns funcionam, para outros não, mas eu não tiro o crédito. A caracterização aqui do Electro tá muito melhor do que a do filme O Espetacular Homem-Aranha 2 de 2014. Assim, alguns vilões, claro, não tem muito tempo de tela e não são muito bem desenvolvidos, mas no geral eu acho que o filme ainda consegue entregar uma boa experiência, por mais que seja um filme longo, demasiadamente longo, uma produção cansativa de 2 horas e meia, mas você se sente recompensado, tá? Você tem o retorno do Tobey Maguire, né? O retorno do Andrew Garfield. Eu acho que o retorno deles deveria ter sido melhor trabalhado, tá? Deveria ter sido mais respeitado, porque ambos os personagens também fazem boas caracterizações do personagem, né? Do Homem-Aranha. Eu particularmente prefiro mais o do Tobey Maguire, porque os filmes do Sam Raimi, a trilogia original, sempre me marcou muito, né? Foram filmes que marcaram a minha infância. Mas ainda assim, o roteiro consegue trabalhar com todos esses personagens, dar tempo de tela a todos eles, né, e entregar o que a maioria dos fãs esperam, né. No caso, todo esse trabalho fanservice, que é bastante significativo. E aqui nesse filme, em algumas cenas, você espera ver o Homem-Aranha com máscara. Aqui você vai ver ele de uniforme e sem máscara. E isso serve para dar ênfase na troca de olhares, né? E como isso é importante para o estabelecimento de alguns vínculos, tá? Para Homem-Aranha Sem Volta para Casa, nota 8. É muito difícil ficar indiferente a esse filme que consegue arrancar uma lágrima, né, dos fãs de Homem-Aranha, com toda certeza. Um dos filmes mais lucrativos da franquia e que motiva a Marvel, né, e a Sony principalmente a criar novos filmes e, obviamente, teremos novos filmes. Bom, esse seria meu comentário, tá? Espero que tenham gostado. Deixe seu like, comente sua opinião abaixo. Muito obrigado a todos pela paciência e pela atenção. Por hoje é isso, muito obrigado e até mais.